Eu acho que não. No ar. No ar? Maria, nós estamos no ar. Nosso suporte. Pessoal, comentem aí, estão nos vendo já? Ó, já estamos no ar, Diego. Já estamos no ar. Que alegria, coisa boa. No ar aqui no grupo Seguindo NPM. Então, estamos aí reunidos, né, para mais essa noite, o segundo, Fundamentos da Fé. Continuamos. Já tivemos o primeiro, que fica aí disponível no grupo, né? Você está nos assistindo ao vivo ou quem vai assistir depois, fica disponível, já perdeu, né? Acompanha esse daí e depois volta lá e assiste o outro. E seguimos, enquanto o pessoal vai entrando aí, a gente vai dando boa noite, temos aí os nossos vocacionados da comunidade nos Passos do Mestre, os nossos amigos, mais que amigos, colaboradores, né? A gente vai Boa aguardando aí noite. que o pessoal, vai dando boa Já, noite, aguardando que o pessoal vai entrando aí, né, Daisy? isso, já vou dando boa noite aqui para a Josi, para a Ju, para Kelly Godoy, para o João Pedro, que já estão conosco, nosso irmão Roger conosco. Sejam bem-vindos para esse segundo Fundamentos da Fé. Diego Barcelos também aqui, boa noite. Meu xará Diego. A Kelly, Enquanto a gente saudade, vai Kelly. esperando. Oi, manda um beijo pra Fê, Kelly. Fez o discipulado aí, tava lá, a Fê nos discipulinhos. Enquanto a gente vai. Ó, boa noite para o Fernando também. Boa noite para o Tiago, Padre Tiago, Padre Gustavo. Bênção, padres. Enquanto a gente vai esperando quem vai entrando, eu vou pôr ali nos comentários uma pergunta que eu quero que vocês vão pensando nela e já respondendo. Que é: quem é Deus? Dando Olha aí, sequência aos fundamentos da fé, vão colocando ali nos comentários quem é Deus. responda a participação aí, quem é Deus? Né, o Padre Gustavo, no outro vídeo, já deu a deixou até uma música ali para música, quem é esse Deus, né? Quem escutou já pode fazer essa provinha e responder essa pergunta, já vai ter bastante recurso para responder a pergunta. Quem é Deus? Kelly, saudades de todos, saudades também, Kelly, o Roger, Buenas Fernando, Padre Tiago, muita bênção. Oi, Dani, que bom te ver. Nosso irmão Henrique, boa noite. Padre Tiago já começou respondendo, ó, a origem do Criador. Olha aí, que maravilha. Já começamos a ter respostas. Princípio de tudo, diz a Kelly. Muito bem, pessoal. Maravilha. Acho que é isso aí. Vamos ver. Ó, o Juarez entrando também. Seja bem-vindo, Juarez. Meu goleiro, Juarez. Ó, Gabi, saudades. Respondendo lá para a Kelly, já estou pegando a resposta de todos aqui. Boa noite, queridos. Chegando agora, Juarez. Então tá. Mas acho que começamos, será, Diego? Ou esperamos um pouquinho mais essa resposta de quem é Deus? Já temos aqui a origem, Isso aí, o o pessoal princípio de vai. tudo, o Criador. O pessoal pode ir respondendo ao longo aí, né? É, isso aí, aham. Vai,
vai respondendo aí, vamos partilhando, participem aí nos comentários, certo? Então a gente começa pedindo que Maria possa nos conduzir nesse momento de formação, que a primeira e perfeita discípula, a Virgem Maria, interceda para que esse momento seja fecundo na nossa vida, para que formemos mais a nossa consciência com as nossas verdades, as verdades da fé, que ela interceda por cada um de nós, por nós, que possamos ter esse canal de partilha, de conhecimento, e por cada um diante das suas necessidades. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, primeira e perfeita discípula, ensina-nos a caminhar nos passos do Mestre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, começo me apresentando. Eu sou o Diego, membro, para quem não me conhece, membro da comunidade Nos Passos do Mestre. Tenho 32 anos, trabalho com contabilidade, sou casado, tenho 2 filhos, né, a Elizabeth e o Miguel, casado com a Jaqueline, que também é membro da comunidade. Boa noite, sou a Deise, membro da comunidade Nos Passos do Mestre, tenho 39 anos, sou solteira e, deixa eu ver, falta mais alguma coisa, sou arquiteta, funcionária pública, trabalho na Prefeitura de Eldorado, tenho ficado mais por casa deste tempo, mas acho que é isso aí, né? Já temos ali também Pedro Lucas Friso, boa noite, bem-vindo. E vale reforçar, né? Vale reforçar, desculpa, só antes de tu começar, e vale reforçar que a gente está, né? O Fundamentos, né? A gente estuda, né? Vai fazendo, né? Fundamentos da Fé leva esse nome para que a gente possa se formar, estudar os fundamentos da nossa fé, né? Com base no catecismo, mas a gente segue uma ordem que é desse livro, que vale muito a pena a aquisição, não sei se aparece na hora, é A Fé Explicada, do Léo 13, então a gente segue a ordem desse livro, que é muito bom, muito didática, e também é um livro que é bem humorado, né, para nos falar da nossa fé. Isso aí, hoje a gente vai para o capítulo 2, né, que fala de Deus e suas perfeições. Ali, ó, dando só mais boa noite para a Selma, que também chegou, e ali o Pedro Lucas fala que é uma pessoa da Santíssima Trindade, Deus. Olha aí, antecipando o próximo Fundamentos, né? Mas começando lá no próprio capítulo 2, né, a pergunta de quem é Deus, ele traz a historinha de uma catequista, né? De uma catequista que foi questionada pelo seu catequizando de quem, afinal, teria feito Deus. A catequista, que não tinha feito Fundamentos da Fé, não soube responder. Por que será que ela não soube responder? Alguém fez Deus? A resposta, talvez não. A resposta é exatamente essa, né? Ninguém fez Deus. Trazendo um pouco ali que já falaram, né? O princípio, a origem, né? Então, a principal prova, assim, muito no nosso dia a dia, talvez, como cristãos, como católicos, nós possamos ser questionados da existência de Deus. E a maior prova que a gente tem da própria existência de Deus é exatamente essa, de que nada acontece sem que tenha uma origem. Bom, mas se a gente for pensar em toda a evolução, se a gente for pensar em toda a história, se eu for pensar em qualquer teoria da evolução, eu precisei ter um princípio. E este princípio a gente vê como sendo Deus. Então, Deus, ele é o início de tudo. Para tudo precisa uma causa e um efeito. E nesse caso aqui, nada causou, porque Deus é. Deus, ó, alfa e ômega, isso aí, Juarez, princípio e fim, né? Deus é. Então, ali fala, né,
Os bebês vêm de seus pais, né? Uma árvore precisa da plantio da semente. Bom, mas e essa semente veio da onde, né? Existe sempre se a gente for buscar voltar atrás em todas as coisas, sempre a gente vai chegar em um ponto onde existe uma interrogação, talvez. Bom, eu cheguei. Bom, não, mas no mundo primeiro, sei lá, cheguei lá no princípio. Tá, mas e aí, esse primeiro impulso, esse primeiro que gerou tudo, o início, era o próprio Deus, né? Deus é aquele que existe por natureza própria. A única descrição exata que a gente pode de Deus é dizer que ele é aquele que é. Então, por mais que a gente fique tentando aqui, né? Aquele que é desde o princípio, desde o fim. Ó, o Cado ali fala, a prova de que sois filhos é que Deus enviou aos vossos corações o espírito de seu filho, que clama, Abba, Pai. Expressamos o conceito de Deus, então, como origem de todos os temas, acima de tudo que existe. Diego? Isso. E no catecismo vai dizer, para quem quiser, até interessante, quem tiver na mão aí, pode pegar papel, material aí para anotar mesmo, né? Tanto as citações do catecismo como de passagens bíblicas, né? Óbvio que vai ficar gravado, né? Depois pode voltar, mas também para acompanhar, né? E o objetivo do Léo 13 nesse capítulo é justamente ir fazendo construção para responder essa pergunta, né? Que a gente lançou no início e alguns já responderam. Quem é Deus? E quando a Daisy fala que Deus, né, é a origem de tudo, ele segue falando o que o Cado, né? Que saudade do Cado, mandar um beijão para ti, para a família, muita saudade de vocês. O Cado já deu uma deixa ali, que é justamente o que ele vai dizer, né? Que Deus é espírito também. Quem é esse Deus, né? A origem de tudo, de todas as coisas, né? Se nós formos lá buscando, o que, né? Na origem de tudo, Deus também é espírito, né? E primeiro, né? Ficar bem claro, cremos, né, em um só Deus todo-poderoso, né? Então, Deus é único, né? E ele é espírito. E para entender justamente que Deus é espírito, a gente precisa ter a noção do que os filósofos, né, distinguem substâncias, né? Então, os filósofos distinguem substâncias em duas espécies, as espirituais e as físicas, né? Então, as espirituais e físicas. Físicas é matéria, né? Por exemplo, o ar é feito de nitrogênio e oxigênio, né? Então, é feito de algo, é feito de uma matéria e que está suscetível à destruição, à corrupção, a acabar, né? Então, duas matérias, a espiritual e a física. A física, isso que acaba, que tem fim, e a espiritual, que não tem partes, né? Não é como o ar, que é composto de nitrogênio e oxigênio, não tem partes, né? Ele não tem nada que possa se quebrar ou possa se separar, né? E substâncias espirituais, elas são imortais, né? A não ser que seja por um ato direto de Deus, elas jamais vão deixar de existir. Então, tendo essa clareza, né, de que Deus é um espírito e de que é dividido em duas substâncias, as espirituais e as físicas, tá? E que as espirituais, tá? Às vezes, espirituais, a gente conhece três substâncias espirituais. Então, é o próprio Deus, os anjos e as almas humanas, tá? Então, o próprio Deus, que é um espírito infinitamente perfeito, os anjos e as almas humanas. E aqui cabe um adendo, né, que então, que fique bem claro para a nossa fé, para a nossa formação, que são três substâncias espirituais, né? Deus, os anjos e as almas humanas. Ou seja, não existe a tal de alma penada, né? Não sei se vocês estão acompanhando, já ouviram, alma penada. Eu, por exemplo, na minha infância, quando eu, né, fazia uma arte, a minha mãe pegava e falava, olha, guri, se tu fizer isso daí de novo, vai vir uma alma penada e vai te puxar pelas pernas de noite, né? Então, não existe, né? Depois agora de crescido, tem essa clareza, não existe alma penada, e depois a gente vai crescendo, né? Quem já ouviu falar em alma penada, né? Vai crescendo, e minha mãe falava, cuidado que se tu fizer alguma arte, vai vir uma alma penada, vai te puxar pela perna. Eu fui ficando crescido e fui falando, não, nem existe, né? Falava que não existia até que se apagasse a luz, né? Quando se apagava a luz,
batia aquele medo, né? Então a nossa fé nos diz que não existe, né, que substâncias espirituais são só três, não existe então uma penada, que é o próprio Deus, os anjos e as almas humanas. E claro que, né, as almas humanas, elas dependem de uma substância física para atuar, que é o nosso corpo, né, que dependem dele para as atividades. Mas aí é que está o interessante, né? Apesar dessa dependência, ela não é uma dependência absoluta e permanente. Ou seja, né, quando se separa do corpo pela morte, a nossa alma, que é uma matéria que é espírito, né, ela continua a querer, a amar e até mais livre do que quando tinha a vida mortal, né? E aí o número 362 do Catecismo nos traz onde diz na Bíblia, né, a pessoa humana, criada à imagem de Deus, é um ser ao mesmo tempo corporal e espiritual. O relato bíblico exprime esta realidade numa linguagem simbólica, quando afirma que Deus modelou o homem como argila do solo, insuflou nas suas narinas um hábito de vida e o homem se tornou um ser vivente, né? Então, é interessante que, para a gente, né, fazer uma ideia do que é um espírito, né, é pensar que se o nosso corpo, né, você que está nos assistindo, né, que vai nos assistir, se o nosso corpo agora, nesse momento, né, eu e a Deise que estamos aqui falando, né, se o nosso corpo evaporasse subitamente, ainda a gente conservaria todo o nosso conhecimento, todos os nossos afetos, né, ainda a gente seria um eu, né, só que sem corpo, ou seja, seríamos o espírito. Muito bem. Isso aí. E então, assim, se isso de pensar, quando a gente pensa em corpo e espírito, é legal da gente pensar na questão da identidade também, né? Única que a gente tem, que é exatamente essa questão de conservarmos uma identidade por sermos, por essa união que existe, né? Mas, seguindo ali no livro, se espírito é uma palavra difícil, agora a gente vai falar de infinito. E aí, se a gente pensa nas coisas, é ruim porque a gente mostra e só aparece depois, mas enfim, se a gente pensa nas coisas, espero que esteja aparecendo o quadrado que eu estou mostrando, aqui nós temos um limite, né? Se eu penso nessa xícara, aqui tem um limite. E se eu penso em Deus, não existe um limite. Deus ele não cabe num espaço. Ele não cabe num tamanho, não cabe numa forma. Ele é, né? Ele extrapola qualquer dimensão. Ele extrapola qualquer contorno. É infinito, né? O Catecismo da Igreja Católica também nos diz que ele é infinitamente perfeito. Então, em tudo pode haver uma imperfeição, né? Por mais que, enfim, sei lá, o ser humano ele, enfim, tenha todas as suas qualidades, suas características, existe ali uma imperfeição. Se eu vou ter, sei lá, esse bloco que eu mostrei, bom, parece que ele é perfeito. Não, ele não é perfeito, tem uma imperfeição. Mas em Deus não existe imperfeição, né? Não há nada de bom, apetecível e valioso que não se encontre em Deus. Em grau absolutamente ilimitado. Então, é tudo de bom, é algo, assim, que extrapola qualquer limite de imperfeição, né? O perfeito, ser perfeito. E a beleza de uma flor, por exemplo, é um reflexo minúsculo da beleza sem limites de Deus, assim como um fugaz raio de luz é um pálido reflexo da cegante luz solar. Então, toda a perfeição que a gente pode enxergar também
vem antes de Deus, tem como origem o próprio Deus, né? Então, isso, a beleza de uma flor, se a gente for ver, assim, sei lá, pensando em arte, né? Eu penso na beleza da arte, eu sempre imagino, assim, a beleza dos movimentos, a beleza, tudo isso remete à beleza que vem de Deus, que é a própria beleza, que é a própria perfeição. Diego. E Deus mostra justamente as suas perfeições, né? Deus mostra as suas perfeições, e o autor vai dizer que poderia estudar várias coisas, o próprio exemplo de olhar as coisas e contemplar a perfeição da criação, né? E ele traz algumas perfeições de Deus, e uma delas é justamente a eternidade, né? E ele fala que os homens e os anjos, né, eles podem ser qualificados como eternos, né? No sentido que nós, né, somos feitos para a eternidade. Desculpa atrapalhar, mas é que tá dando um eco aqui para mim. Aí escuta, Deise, escuta só uma voz ou é porque eu fiz alguma coisa errada? Eu tô escutando aqui? Tranquilo. Só uma vez? Tá. Então qualquer coisa, pessoal, comenta aí, porque para mim tá dando um eco bem chato aqui. Mas, enfim, então a questão da perfeição de Deus, da eternidade, né? Nós homens somos, né, qualificados como eternos, que fomos feitos para a eternidade, mas nós temos um princípio, né? Estamos sujeitos a mudanças e teremos, né, um fim aqui desse corpo, né? Já Deus não, no sentido absoluto, né? Deus é eterno, não somente porque nunca morrerá, mas também porque jamais houve um tempo em que Deus não existiu, né? Ou seja, ele sempre foi, né, sem mudança nenhuma. E nesse sentido de olhar as perfeições de Deus, é que normalmente a gente fala assim, Deus é bom, né? Sim, a Deise é boa, o Diego é bom, né? Mas Deus é a bondade. Esse seria a perfeita exatidão para dizer, né, quem é Deus. Em vez de dizer, Deus é bom, Deus é a bondade. Da mesma forma, Deus não é sábio, Deus é a sabedoria, né? Então é essa bondade infinita, e não há limites para essa bondade, justamente de tal ponto que ver a Deus, né, será amá-lo com amor irresistível. Isso aí. E se a gente pensa que Deus é bondade, pode vir sempre a pergunta, né? Mas se Deus é tão bom, se Deus é a bondade infinita, se Deus é o supremo da bondade, vem aquela pergunta de muita gente, né? Então, por que o mal no mundo? Por que as injustiças? Por que as tristezas não merecidas, né? E disso a gente resgata que o mal não vem de Deus. Por origem, se a gente for ver, Deus criou o mundo e tudo era bom, né? Só que o pecado entrou no mundo. E a partir do pecado, que é uma desordem daquilo que Deus criou, sim, o mal passa a existir. Então, o mal não é, como origem, não tem Deus, mas sim uma desordem daquilo que é de Deus. Então, é a ideia do homem, não de Deus. E isso a gente tem que ter muito claro. Mas então pode vir a pergunta. Tá, mas e por que os justos, então, né? Porque não merecia, talvez, né? Muito se tem aquilo, não merecia, era tão bom, né? E ali a gente tem que, se o inocente e o justo tem que sofrer a maldade dos maus, a sua recompensa no final será maior. Os seus sofrimentos e lágrimas nada serão em comparação com a felicidade vindoura. Enquanto não chega esse momento, Deus guarda sempre os que o guardam em seu coração. Então, é essa certeza de que se na terra existe a injustiça, a gente padece, existe o sofrimento, a gente tem que também ter este olhar de esperança, né? O olhar de esperança de que a recompensa será muito maior àqueles que hoje sofrem. É interessante, né, Deise, porque
justamente isso, né? Que o mal veio ao mundo como consequência do pecado, né? E aí a gente se questiona diante dos nossos sofrimentos, né? O porquê dos acontecimentos da nossa vida, né? E é isso, mas Deus também dá o livre-arbítrio, né? Que é que aí a gente faz as escolhas e justamente a consequência desse pecado é todos os acontecimentos que muitas vezes a gente se questiona, mas se Deus é bom, se Deus é bondade, né? Por que disso, né? Claro, porque nós somos livres e bem feios, né? Bem miseráveis a ponto de pecar, né? Deixa eu falar aqui que o Cado está nos ajudando e complementando aqui, dizendo que o mal e o pecado, a morte, se tornam simples de explicar quando a gente observa uma vela num quarto fechado. A escuridão é exatamente a ausência da luz. O mal, a morte são consequências do nosso afastamento. Então, próximos a Deus, né? Ali nós não temos o mal, a morte, mas sim quando estamos afastados, essa é a consequência. Obrigada, Cado. Isso aí, muito bom. E aí, para continuar respondendo a essa pergunta, né? A gente vai entrando na questão da onisciência de Deus, né? Talvez a gente já tenha escutado, né? Lá na catequese, ficou apagado, e aí a gente, já, né? Aquele, né? Sempre tem né? Tinha um amigo que a gente brincava, né? Quando ia conhecer, conhece tal músico, conhece tal banda, a gente, já ouvi falar já, né? Não conhece, mas já ouvi falar, então a gente, né? O que é onisciência, né? Onisciência de Deus, né? Já ouvi falar para que a gente possa trazer isso para a nossa vida, que é o infinito conhecimento de Deus, né? Então, todo o conhecimento possível, né? Os tempos passado, o presente, o futuro, né? Tudo isso, né? A gente poderia chamar como um único grande conhecimento da mente divina, né? Então, olha só que bonito, né? Todo o tempo, passado, presente e futuro, todo o conhecimento possível, né? Poderíamos chamar como um único grande pensamento da mente divina, ou seja, a onisciência de Deus, né? E aí a gente pode se questionar, né? Bom, e Deus sabe o que eu vou fazer amanhã, né? Deus sabe o que eu vou fazer na próxima semana, né? Ele sabe, né? Por exemplo, eu tenho uma prova amanhã, né? De final de semestre de faculdade, tenho uma prova amanhã, tenho trabalho final, né? De semestre para entregar na quinta-feira, né? E na quarta-feira eu pretendo fazer, né? E Deus sabe que eu vou fazer isso, Deus sabe, né? É interessante isso, Deus sabe, né? Porque ele é onisciente, né? Tem todo o conhecimento. Mas aí é que tá o interessante, né? Não é porque eu vou fazer a prova amanhã, eu vou realizar, né, um trabalho na quarta-feira e que Deus sabe, não é porque ele sabe que eu vou realizar isso, né? Ou seja, diferenciar um Deus conhecedor com um Deus causador, né? Porque é a minha decisão de fazer o trabalho na quarta que permite que Deus saiba, mas não é porque ele sabe é que eu vou fazer, né? Da mesma forma, ele faz uma analogia, né, com a questão do meteorologista, né? Que é quem conhece aí, talvez os mais velhos, mas eu conheço, não sou tão velho assim, mas o Cleo Kuhn, né, o homem do tempo aqui da Gaúcha, com uma voz quase que inconfundível, né? Ele vai, né, estudando os mapas dele, ele vai saber que vai chover amanhã, vai analisar os mapas, aqui tá assim, bom, amanhã vai chover, né? Mas pelo fato dele saber, ao estudar os mapas, que vai chover, não é a causa da chuva, né? Vai chover porque vai chover, né? Então nesse sentido, né, para ser teologicamente exato, né, Deus saber o que eu vou fazer não me obriga a fazer, né? Ou seja, Deus, né? A onisciência de Deus, ele, pelo fato de saber, não me obriga a fazer aquilo, né? Mas, como a gente falava, né? Eu tenho a liberdade de decidir ou não. Mas a onisciência de Deus é esse infinito conhecimento. Ele já sabe a minha decisão, né? Ainda antes. Isso. Um Deus onisciente, né? Quem é esse Deus? Um Deus onisciente, com infinito conhecimento. E também é um Deus onipresente, né? É um Deus que está em qualquer espaço. Ele está aqui no meu quarto, ele está no quarto do Diego, ele está no quarto de cada um.
que está aqui agora, nos acompanhando na live, ou sei lá, na sala, ou onde estejam, né? Está lá fora, então ele é onipresente. Bom, tem uma parte de Deus? Não, ele está, o todo está, né? Em todos os lugares. Por isso, de novo, essa questão de que não dá para dizer que é grande ou é pequeno, né? Deus, ele não pode ser abarcado dentro de um espaço. Ele está em toda parte. Tratando-se de Deus, espaço é a palavra que não tem significado, né? Então, ele não ocupa o espaço, ele está. Ele está aqui, ele está em todo o lugar. E isso também é bonito da gente pensar, né? Quando a gente pensa nos fundamentos da fé, para perceber essa presença, né? Que eu nunca estou só. Essa presença, essa onipresença me faz me fazer mais íntimo e próximo de Deus também, né? Isso aí, outra perfeição divina, então, é a onipotência, né? Que é o poder infinito de Deus, ou seja, Deus pode tudo, né? A gente vê o poderoso Deus, né? E Rei, libera a tua unção de cura nesse lugar, né? Já diria Tony Allison. Então, esse poder infinito de Deus, a onipotência, né? E é interessante porque o Léo 13 vai dizer, né? Tá, se Deus é todo poderoso, né? Então ele pode fazer um círculo quadrado, né? E os conhecedores aí vão perguntar, né? A famosa bola quadrada do Kiko, né? Quem assistia Chaves, né? Então, Deus pode fazer uma bola quadrada, um círculo quadrado, né? Não, porque é um conceito, né? Um círculo quadrado não é nada, né? É uma contradição dos próprios termos, né? Dos próprios conceitos. Ou Deus pode pecar, né? Não, porque o pecado nada mais é do que uma falha na obediência devida a Deus, né? Ou seja, então, a onipotência, né? Deus pode fazer tudo menos o que é nada. Interessante isso, né? A onipotência é o infinito poder de Deus e que Deus pode fazer tudo a não ser o que é nada, né? E que também Deus é infinitamente sábio, e essa infinita sabedoria de Deus, a gente pode pensar quando muitas vezes a gente questiona Deus, mas por que Deus quis assim, né? Bom, Deus não é questionável, porque na nossa limitação humana, nós não conseguimos alcançar a sabedoria de Deus. Então, essa infinitamente sábio. A gente tem uma inteligência que é limitada, não é capaz de enxergar aquilo que para Deus já é algo concreto, algo que por sabedoria por sabedoria ele entende, ele acredita que, bom, porque Deus quis assim, porque pela sabedoria assim era, né? E é infinita também santidade de Deus, né? E essa santidade que se reflete em nós, né? Então, a nossa santidade tem origem em Deus, né? É evidente isso, e é interessante porque ele traz que sabemos que a santidade sem mancha de Santa Maria ante o esplendor radiante de Deus seria como a chama de um fósforo comparado ao fulgor do sol, né? Às vezes a gente chama, esse daí é um santo, né? Um santo se compara, mas vamos pensar né? Comparação de grau, nós, né? Virgem Maria, Deus, né? Infinitamente santo. E por último, Deus é todo misericórdia, né? Perdoa tantas vezes quanto nós nos arrependemos. Mas essa misericórdia de Deus, ela não pode também apagar a justiça de Deus, né? Deus é misericordioso e justo. Na sua infinita misericórdia, ele é capaz de aceitar todo aquele que se arrepende, mas ele também é justo em aquele que não aceita ele é justo o suficiente para aceitar essa negação, né? Ele não vai anular a justiça dele diante daquilo que fere, diante daquilo que é um afastamento de Deus. E tudo isso e mais é o que queremos significar quando nós dizemos que Deus é um espírito infinitamente perfeito. Então,
Aí essa é a nossa segundo capítulo, Deus e suas perfeições, né? E muitas coisas vêm, né? A grandiosidade de Deus, né? A grandiosidade dentro do sua falta de limite. Só vou aqui ver nos comentários mais alguma coisa Isso, aqui. boa. Veja se tem alguém aí partilhando, contribuindo aí, agregando ajudando nessa partilha. O episódio de Agostinho caminhando na praia. Deus não cabe no nosso entendimento. Não há como entendê-lo por completo, mas dá para se abandonar nele. Quem fala que Deus perdoa fácil, pouco contemplou a paixão de Jesus, nos diz o Cado ali também, né? Então, esse segundo fundamentos que nos mostra, né? Essa perfeição até na misericórdia, na justiça, perfeição em todos os sentidos, né? E nós queremos que esse fundamentos fique no coração de cada um como esse grande amor que nos cerca, né? Desse infinito, desse onipresente, desse onipotente, desse que é a causa de tudo, né? A origem, o princípio, o infinito, né? Então, que sempre, para mim, é só. Eu já te deixo falar. Pode falar, mim, tranquilo. Para mim, só é. Eu sempre lembro de quando eu fiz esse Fundamentos da Fé, né? E eu até comentei com o Diego, quando a gente estava falando, que hoje, muito na contemplação, eu sempre me lembro desse Fundamentos da Fé. Eu olho a lua e eu me lembro do Fundamentos que eu fiz, né? Bom, a lua existe porque alguém causou. O pôr do sol existe porque alguém causou. Então, para mim, particularmente, uma excelente forma de contemplação de Deus é ver o mundo criado, né? Ver essa beleza, essa perfeição. Fale, Diego. Isso aí, a gente agradece pelo acompanhamento e a gente quer finalizar, né, Deise? Então, convidando que você aí que nos escuta agora, nesse momento, ou você que vai escutar depois, que está escutando agora, essa partilha, esse conteúdo, segundo o capítulo Fundamentos da Fé, que por um instante você possa fechar os teus olhos aí onde você está, e se está com algum material de anotação, pode recolher e ficar um pouco mais livre, fechar os teus olhos e te recolher, né, num sentido de uma autoacolhida, talvez se abraçar nesse momento, fechar os olhos por um instante, para que esse conteúdo, para que essa partilha possa, nesse breve instante, ir calando no teu coração e gerando, e sendo formulado na tua razão, na tua cabeça, mas no teu coração. E a gente finaliza com esse, né, com essa passagem aqui do catecismo, lá quando fala que Deus é bondade, né, que Deus é bom, e se Deus é bom porque Ele permite sofrimentos, porque Ele permite lágrimas, onde diz: a fé em Deus Pai Todo-Poderoso pode ser posta à prova pela experiência do mal e do sofrimento. Por vezes, Deus pode parecer ausente e incapaz de impedir o mal. A fé em Deus Todo-Poderoso pode ser posta à prova pela experiência do mal e do sofrimento. Por vezes, Deus pode parecer ausente e incapaz de impedir o mal. Mas ainda que Deus pareça ausente e incapaz de impedir o mal, Ele é o Deus Todo-Poderoso, é o princípio de tudo, é um Deus Emanuel, Deus conosco, que permanece na minha vida, na vida da Deise, na tua vida, nas circunstâncias que estão hoje, com os sofrimentos, com as lágrimas hoje, seja por algum sofrimento grande,
seja por uma pandemia, por isolamento, pela saudade, aí quando você, nesse momento, se abraça e lembra dos teus, lembra daqueles que, pelo isolamento, por esse tempo de isolamento social, você sente saudade e não pode, talvez, tocar fisicamente, ou alguém que tenha morrido, que você a ama e não tem mais a presença física. Quando o teu coração se questiona que Deus é ausente, é incapaz de impedir o mal, que tu possa repetir que Deus é um Deus Emanuel, é um Deus é Emanuel, é um Deus conosco. E aí você essas pode... palavras que nós queremos que possa ressoar no coração de cada um nessa noite. E se você quiser, vai acompanhando. Emanuel, 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 Deus conosco. Emanuel, 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 Deus conosco. Que o Espírito Santo possa selar no teu coração essa grande graça de ser convencido, mais do que uma verdade nos dita, uma pregação, umas palavras, que tu possas, nessa noite, ser convencido do amor de Deus na tua vida, na minha vida, que Deus possa derramar essa grande graça através do seu Espírito Santo, que nossos corações sejam abrasados desse convencimento de que Deus é um Deus conosco e nos acompanha, nos carrega pela mão diante das nossas batalhas, das nossas lutas, dos nossos sofrimentos. Muito obrigada. Muito obrigada por essa noite, muito obrigada pela companhia de cada um. Muito obrigada a Deus que esteve conosco, onipresente, onisciente. Nós queremos ali também, a Josi comentou, né? É muito bom pensar que os atributos de Deus transcendem a razão, mas jamais podem feri-la. Por mais que a gente tente explicar Deus, né? Não cabe na nossa razão, é verdade. Nós damos graças pelo que hoje Ele nos alcança, pelo que hoje Ele faz com que ressoe no nosso coração. Nós queremos convidar vocês para permanecerem conosco, comunidade nos Passos do Mestre, né? Durante toda a semana temos atividades, Diego. Isso amanhã, né? Amanhã vigília com o mestre, então, não só no grupo aqui, mas na página da comunidade de transmissão, momento de adoração. Amanhã, então, 21h30 também. Na quarta-feira, 21h30, o programa Hora da Esperança, transmitido também pela página da comunidade, mas na Rádio Aliança 106.3, né? Se quiser colocar aquele radinho do lado da cama, assim, e ficar escutando o programa Hora da Esperança, às 21h30. As missas também na página da comunidade, quem quiser participar, acompanhar, missas nas quintas-feiras, às 13h30 e às 22h. E convide também, né? Convide mais pessoas para entrar neste grupo seguindo o NPM, para que elas possam ter acesso, né, a todos esses conteúdos que a gente vai disponibilizando aqui com exclusividade. Roger ali avisando que semana que vem estaremos de volta nos Fundamentos, então vai ser no dia 3 de agosto, né? Próximo Fundamentos ali. Estamos avisando no mesmo 21h30. E também, né? Quem ainda não conhece o canal Esperança, não entrou no canal Esperança, é um canal em que a cada dia se recebe uma palavra de esperança. Na terça-feira nós acolhemos as intenções de todos para a vigília com o mestre. E também hoje esteve aberto especialmente, né, para também se acolher intenções para levar na missa.
Então, acompanhem o canal Esperança como uma forma de, nesse tempo em que nós talvez estejamos num período um pouco mais difícil, a esperança não nos abandone, a esperança não nos deixe, porque é com ela que nós conseguimos continuar caminhando. E também nós queremos deixar à disposição a Casa de Escuta, né, que é da comunidade nos Passos do Mestre, o serviço da casa, mas que aí você pode acessar lá a página da Casa de Escuta para conhecer um pouquinho mais do serviço, tá bom? Uma boa noite, fiquem com Deus. Boa noite. Muito obrigada pela Valeu. companhia essa noite.